Você tem medo de falar o teu preço de venda para o seu cliente? Qual é a sensação que você tem quando no meio de uma negociação seu cliente pergunta: quero comprar, quanto custa? Te dá um frio na barriga, você fica sem saber o que fazer? Se esse é o seu caso, assiste essa transmissão até o final e você que está assistindo a gravação também, que eu vou trazer aqui insights poderosos, experiências que eu vivi, que os meus mentorados viveram para superar esse medo. E de onde vem esse medo de falar do teu preço? Então vamos começar a nossa transmissão para não ter mais demora. Você que está chegando agora, eu sou Rosemary Santos, mentora financeira, e aqui você encontra conteúdos para te ajudar a melhorar a sua gestão financeira, seja na sua empresa, seja na sua casa. Então, por que o empreendedor tem medo na hora de falar o preço? Eu já atendi várias empresas aqui. 95% delas têm esse medo, essa insegurança na hora que o cliente pede o preço. Tá uma belezinha apresentando o produto, apresentando o serviço, todas as soluções. Quando chega a hora que o cliente vai bater o martelo para fazer o Pix, para passar o cartão, a pessoa trava na hora de falar o preço, ou ela muda a expressão, ela perde o posicionamento que ela carregou o tempo todo. É inconsciente, você não percebe muitas vezes, mas a partir de hoje você vai começar a policiar a forma que você negocia com o seu cliente. Então vamos lá, o primeiro passo, por que você tem esse medo de falar do teu preço? Primeiramente é pela questão cultural. Se você vem de uma jornada como CLT, um profissional de carteira assinada, como a grande maioria de nós já foi por muito tempo, você não aprendeu a se colocar preço. É isso mesmo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lembra da época que você procurava emprego, olhava nos jornais? Eu sou desse tempo que a gente procurava nos anúncios dos jornais. Aqui na região tinha um jornal famoso, impresso, que no caderno de domingo ele trazia uma lista extensa de empresas que estavam contratando. Não tinha esse boom da internet, das redes sociais, não tinha nada disso. E isso eu tô falando aí de 15 a 20 anos mais ou menos. Então toda segunda-feira, como a gente não conseguia comprar os jornais, então tinha a biblioteca da cidade que disponibilizava esses jornais para serem lidos lá. Então iam muitas pessoas que estavam desempregadas procurar esse jornal, era uma disputa para poder ver as vagas de emprego. Mas não é isso. O que está por trás da CLT que nós, como empreendedores, e eu me incluo nisso porque eu passei por esse processo, precisamos fazer? Enxergar que estamos do outro lado. De repente você passou 10, 15, 20, 30 anos do lado de lá, como CLT, e veio empreender, não sabe por onde começar a colocar preço. E aí começa a primeira dificuldade, porque você foi acostumada a ter o teu preço colocado por outra pessoa e você simplesmente aceitava. E era o que acontecia com os jornais de emprego, ou com os anúncios de emprego, entrevista de emprego. Você vai para a vaga, faz a seleção, te falam o salário, o benefício, carga horária e você aceita ou não. Se tiver bom para você, você aceita, mas você não tem o trabalho de olhar, criar uma metodologia para entender o quanto vale teu produto ou teu serviço. Tá fazendo sentido para você? Se tiver fazendo sentido, comenta aqui comigo. Então, por conta disso, há uma dificuldade muito grande quando a pessoa sai da CLT e vai empreender, de colocar preço no seu produto ou no seu serviço. Em prestadores de serviço, essa dor ela é ainda maior, porque o comércio, de uma forma geral, eles adotam alguns padrões de precificação, que não é o ideal. Mas para quem está começando e não tem base nenhuma, dá um start, mas depois você precisa fazer uma consultoria de precificação para melhorar isso. Porque você vai começar a perder dinheiro a médio e longo prazo.
Então, esse medo de falar do preço, primeiramente vem desse pedaço, desse estágio da sua vida, que foi a minha e de tantos outros empreendedores que hoje são grandes, mas também viveram esse processo de se conectar e olhar para si. Mas o que vai fazer você superar o seu medo de falar o seu preço? Primeiramente é conhecer a estrutura financeira do seu negócio. Olhar para a sua empresa como uma empresa. Quais são os seus custos, quais são suas despesas, para que você olhe claramente o quanto custa manter. Esse é o primeiro ponto, porque quando você não tem clareza, você não faz nem a precificação correta, porque faltam informações. E isso é extremamente desafiador. Para quem está empreendendo, você precisa vender por um valor determinado que vá cobrir os seus custos e despesas com uma determinada margem de lucro para você poder ter lucro no final do mês e atingindo um número X de vendas. E isso não é do dia para a noite que você desenvolve, é um processo. Então, a primeira forma de você superar esse medo é você olhar a sua estrutura. Rose, eu não sei. Eu compreendo o que você diz, porque quando vem os mentorados para mim, eles têm muito medo de olhar a estrutura, olhar para o dinheiro que entra e que sai principalmente da empresa. E esse medo não pode pertencer ao empreendedor, porque se você não consegue olhar para as suas despesas, você vai ter muito mais dificuldade de ter uma negociação ganha-ganha. Talvez você vai perder para o seu cliente ganhar. E muitas pessoas ainda pensam assim, mas não é dessa forma. Negociação é ganha-ganha. Então você conhece, não dá para você superar o que você não conhece. Superar o desconhecido. Medo é o quê? É algo desconhecido. Às vezes ele permanece. Em muitos casos é só um conhecimento, é só um relacionamento. E aí, aqui eu deixo a primeira pergunta para você responder. E se você está assistindo a gravação, pausa esse vídeo, pega papel e caneta para você responder para você mesmo, para você mesma. Você conhece a estrutura financeira da sua empresa? Você tem clareza de quais são os custos, de quais são as despesas que você precisa para entregar o produto ou serviço que o seu cliente vai comprar de você? Se a sua resposta é sim, você já está um caminho andado. Se você disse que não, é o seu ponto de partida. Segundo passo para você superar esse medo: se enxergar como um empresário, uma empresária de valor. E enxergar o teu produto ou teu serviço como um produto ou serviço de valor. Rose, como é isso? Não é incomum eu ouvir de empresários falarem assim: eu faço um servicinho ali, eu vendo um produtinho, eu vendo essa canetinha. Canetinha, nós conhecemos que é aquela caneta de desenhar que nós damos para as crianças. Isso é uma caneta. Eu vendo um copinho para beber água. Não, um copinho aquele pequeno, descartável, que a gente toma café no salão, supermercado, essas coisas. Este é um copo. Eu vendo um copo para você tomar a sua água, o seu suco. Tá vendo como muda a percepção? Muitas vezes o teu medo de negociar tá no teu medo de valorizar o que você faz. Eu vou ali ganhar um dinheirinho. Você não está indo lá ganhar um dinheirinho. Você está fazendo a troca do teu serviço, do teu produto pelo dinheiro. Porque nós vivemos num país, num mundo capitalista. Nós trocamos, eu entrego esta caneta para alguém e essa pessoa vai me pagar o valor que eu pedi. São R$2 a caneta? Dou a caneta e recebo os R$2. E fim de papo. E esse medo precisa ser superado. Começa a valorizar o teu produto, começa a valorizar o teu negócio. Você é o primeiro, a primeira a fazer isso. Se você fala, e às vezes até perto de cliente, um servicinho aqui que eu vou fazer, é rapidinho, é pouquinho, tudo noinho. A hora que você dá o preço, às vezes é um valor agregado, o cliente vai ter dó de te pagar e vai ficar te pedindo descontos.
Então, tá na hora de você começar a policiar as coisas que você diz a respeito do teu produto ou do seu serviço. Você não vende produtinho, você não vende servicinho, você não ganha um dinheirinho, você não atende um clientezinho. Não, dê o valor exato que cada coisa tem. Eu vendo um serviço que vai transformar a sua vida. Eu vendo um produto que vai transformar a sua vida. Porque todo negócio transforma a vida de alguém. Não é só o salão de cabeleireiro que transforma a mulher quando chega lá para mudar o cabelo, ou o barbeiro que transforma o homem. Não, todo produto ou serviço traz uma transformação. E aqui vai a segunda atividade para você colocar no papel. Como você está falando do seu negócio? O que você comunica sobre o seu negócio? Você prestou atenção que quando eu falei canetinha, copinho, a minha postura mudou, eu fiquei um pouquinho curvada? Por quê? Porque você está se diminuindo. A hora que eu falei, eu vendo um produto que vai transformar a sua vida, eu vendo um serviço que vai transformar a sua vida, vai trazer mudança, a postura muda e o seu cliente também compra essa postura. Não adianta você ter o melhor produto do mundo, mas se você estiver comunicando coisa pequena, seu cliente não vai comprar. A Tatiana entrou aqui e falou que nada de diminuir, não dá para diminuir. Rose, mas eu tenho um restaurante self-service lá num bairro pequeno. Ok, você está num bairro pequeno, mas você não vende uma comidinha. Você vende um almoço. O que você transforma com a comida? A pessoa te procura porque ela está com fome? A sua transformação é tirar a fome daquela pessoa com uma comida saborosa, com uma comida nutritiva, pratos bem elaborados. Tá percebendo a diferença que você transmite só em mudar a sua comunicação? E isso também está ligado ao preço de venda, porque quando você enxerga o seu produto ou seu serviço pequeno, mas tem um valor agregado, que é um valor mais alto, um preço mais alto, né, dentro das estratégias de preço, que é um assunto para um outro bate-papo nosso, o que vai acontecer? Na hora que você vai falar o seu preço, você vai encurvar o seu corpo. Vai fazer essa mesma posição que eu estou fazendo. E ainda vai falar às vezes para o seu cliente assim, ó. Cabisbaixo, ombro caído. E não é essa postura de um empreendedor. Quando você trilha a linha da superação do medo, porque eu também tive muito medo, principalmente como prestadora de serviço, e eu não tinha referência de outros consultores no mercado. Eu lembro que quando eu comecei a estruturar a empresa em 2018, meados, né, no segundo semestre de 2018 e comecei em fevereiro de 2019, uma das coisas que eu fui buscar de referência era a média de ganhos de um consultor, mas o quanto eu poderia cobrar. Porque mesmo sabendo precificação, eu não tinha ideia de mercado. Na verdade, quando eu comecei, eu estava muito mais na minha intuição do que no planejamento de clientes. Eu planejei a estratégia da empresa, o caminho que eu falei na aula da semana passada sobre estratégia. Estratégia é a metodologia que você utiliza para determinado objetivo. Então eu desenhei o planejamento estratégico da empresa, o direcionamento, a metodologia, a minha visão, minha missão, o que eu gostaria, né, o que eu queria de transformação para a vida dos meus clientes naquele momento, dentro do que a própria consultoria financeira era capaz de trazer, e eu também não tinha a dimensão que eu tenho hoje, 6 anos depois, do quanto é relevante. Então eu comecei com uma missão muito pequena, e eu não tinha ideia da grandiosidade, porque eu não conhecia outro consultor. Eu chegava nos eventos, e hoje ainda acontece muito de eu chegar e eu ser uma das únicas, dependendo do tipo de local. Às vezes não tem outro profissional.
Então eu não tinha referência, eu fui buscar na internet, pesquisei quanto que cobrava, como que cobrava, para eu entender. Mas mesmo cobrando o mínimo para um iniciante, eu tinha medo de cobrar. Eu tinha medo, por quê? Porque o mínimo que eu tinha que cobrar do meu cliente era metade do que eu ganhava de salário na época. Então eu não conseguia imaginar uma coisa dessa. Você já teve esse medo de precificar o teu produto ou teu serviço? Comenta aqui comigo, né? Vamos compartilhar essa informação. Vai ficar gravado e eu vou ler o seu comentário para que outras pessoas entendam que elas não estão sozinhas nesse medo. São muitos empreendedores, às vezes com anos de negócio, que ainda tem medo de colocar preço e de posicionar esse preço, que não é um pouco diferente do famoso posicionamento de redes sociais e esses posicionamentos que se falam, porque o preço ele tem a sua linha, né, direção, sua linha estratégica. E é preciso, ali já está dizendo aqui que sempre está na hora da gente começar a resolver essa situação, porque quando a gente tem medo, nossa venda não sai. Você pode vender o produto mais barato do mundo, mas se você tiver com medo ou insegura, na hora de falar, o cliente não compra. Ele vai achar que é ruim, que não tem valor nenhum. Valor, eu digo valor percebido, que não compensa comprar, que não vai trazer resultado para a vida dele ou dela que comprar de você. Então esse processo é um processo de conhecimento, não só de você mesmo, de autoconhecimento, mas do seu negócio. Você se conectar, comece perdendo o medo de olhar o extrato bancário todos os dias. Ah, Rose, mas eu tô negativo. Olhe mesmo assim. Rose, eu tô pendurado em dívidas. Olhe mesmo assim. Você só vence o medo que você tem coragem de encarar. E se perder o medo de vender o teu produto ou serviço pelo preço que realmente você precisa cobrar, é importante para você, é importante para a sua empresa, é importante para a sua família, você precisa encarar esse medo. Não é tem que encarar, precisa. Enquanto você não encarar, você não vai vender pelo preço que você deseja vender, para o público que você deseja vender. E esse é um outro ponto que eu vou te convidar a anotar. E se você estiver assistindo a gravação, pausa esse vídeo para refletir. Você que está assistindo ao vivo, deixa aí como tarefa de casa e depois você volta nesse trecho da live para você poder fazer. Quem é o cliente que você quer atender? Você quer vender um serviço barato, de pouco valor, né, de pouco preço baixo, ou você tem um produto ou um serviço que o preço é um pouco maior? Você vende em grande quantidade ou você vende um serviço personalizado? Principalmente na prestação de serviço. Tem serviço que você não consegue atender 5 pessoas ao mesmo tempo, 2 pessoas ao mesmo tempo. Você pode atender uma de cada vez. E esse serviço ele é personalizado porque a sua demanda é pequena. Serviços de demanda pequena ou que é atendido no 1 a 1, eles têm um valor maior, porque eles têm uma exclusividade. Você tem a oportunidade de oferecer uma experiência diferenciada para o seu cliente e essa experiência seu cliente paga por ela. Vou trazer um exemplo aqui que talvez você já tenha passado. Lojas de shopping. Você entra naquelas lojas bem chiques do shopping, você entra, não tem muita gente, vem uma atendente super sorridente, às vezes já te ofertando uma taça de espumante, perguntando se você quer um café, quer uma água, às vezes te oferece até um local para você sentar, para ela te mostrar as opções que você quer. Isso é um atendimento exclusivo. E para quem tem comércio, dependendo do teu público, é algo que está em alta. As pessoas têm pouco tempo para poder decidir muitas coisas. Então, muitas delas estão predispostas a pagar pelo personalizado, que é o atendimento exclusivo.
É muito chique falar atendimento exclusivo, atendimento personalizado, mas isso tem que acontecer na essência, para que quando você der o preço para o seu cliente e ele viver a experiência, ele vai achar assim, esse serviço vale muito mais, porque eu fui atendido com uma exclusividade, foi tudo feito para mim, não tinha mais ninguém no espaço, fui atendido com todo o carinho que eu mereço. Olha que coisa bacana. Então, se você tem esse tipo de serviço, não dá para você vender muito baratinho. Você pode ter um preço de entrada, isso é estratégia. Tem um serviço de entrada, que é o que me traz primeiramente o cliente, mas eu tenho que mirar no cliente que eu quero atender. Ninguém vende para todo mundo. Nem a barraca da feira do domingo vende para todo mundo. A barraca de pastel da feira, ela vende para todo mundo? Não, ela vende para quem? Para quem gosta de ir à feira. A pessoa que não gosta de muvuca da feira, ela não vai comer pastel na feira. Ela vai na pastelaria. E ela ainda vai pegar uma pastelaria mais refinada e que não tenha muvuca. Ela não vai pegar uma pastelaria popular. E com isso, quem frequenta essa pastelaria vai pagar um preço maior por conta de toda a estrutura de atendimento. E por que eu estou trazendo isso para você? Para que você mapeie o seu processo. Esse é o segredo. Rose, o que isso tem a ver com finanças? Tem tudo. Porque você às vezes quer atingir um público maior ou quer mudar de público, precisa mudar de público, mas está com medo de colocar o teu preço para o seu cliente, você vai às vezes atrair mais do mesmo. E quando você não tem essa clareza da sua estrutura financeira, você diminui o seu produto ou serviço, o seu negócio, e você não tem clareza para quem você quer vender, o seu processo de precificação fica muito mais difícil. Por quê? Porque a gente vai montar uma estrutura toda clara para você de precificação. Vamos colocar os teus custos, vamos colocar as tuas despesas, o teu prolabore, as taxas da forma de pagamento, se é cartão, se tem taxa de cartão, a forma que é recebido isso pela empresa, né? A forma que você vai receber do seu cliente, os teus impostos. Vamos chegar aonde? Na margem de lucro. E ele é determinante para saber se eu subo ou desço o meu preço. E isso, se eu não tiver todo esse estudo, toda essa clareza dentro do negócio, eu não uso uma margem adequada. Muitas vezes a margem ela é ignorada. Eu já peguei empresas que estavam fechando apenas no ponto de equilíbrio, ainda fechavam no ponto de equilíbrio. E a empresa não sabia por quê, porque o faturamento aumentava e as contas continuavam não fechando, não sobrando dinheiro. E fomos fazer um estudo no preço. O faturamento aumentava, mas a meta de vendas não. Dava-se muito desconto, aí vendia mais. Só que não cobria tudo, não gerava lucro. Por quê? Porque se deu desconto. Então, quando você, com todas essas informações, monta uma metodologia para precificar o teu produto ou serviço, você tem clareza de onde você pode, até onde você pode ir numa negociação, qual o seu limite. Quando você sabe quais são os seus limites, você ganha o mundo. Você conhece a estrutura financeira, você valoriza o teu produto ou serviço, o seu negócio, você sabe para quem você quer vender, você tem a margem de lucro pré-definida, junto com a metodologia de precificação, você sabe qual é o desconto que você pode aplicar quando o cliente pede, você sabe quando, eu vou pagar à vista, que desconto que você pode me dar, você sabe exatamente de onde tirar, você tem na sua estratégia de precificação. Vou parcelar em até 3 vezes, mas o cliente pediu 4. Você tem margem para segurar os 4 sem repassar? Ou você já montou na sua estratégia? A partir de 4 parcelas tem o acréscimo da máquina de cartão. E isso tá tudo bem, tá tudo claro para você. E aí não gera essa insegurança na hora da negociação.
Como eu disse para vocês, eu também passei por esse processo. E foi um processo que eu levei mais de anos para poder superar. E com isso, as vendas não aconteciam na velocidade que eu desejei na época. Não só porque eu estava começando, mas eu estava insegura do real valor que o meu trabalho tinha na época. E com isso, vinha o quê? A minha transformação. Quando eu entendi, dentro dos programas de mentoria que eu fiz, que eu não vendo uma consultoria financeira, eu vendo a transformação da vida financeira de quem me contrata, seja empresa, seja pessoa física. Assim como você vende uma transformação. Tem a Lígia aqui que é massoterapeuta. Imagina a satisfação de um paciente que chega com uma dor nas costas, por exemplo. Chegou lá no fim de tarde com a coluna toda dolorida, travada, com dor aqui. E ela tira essa dor. Esse cliente paga sorrindo. Porque ela não vendeu uma sessão de massoterapia. Ela vendeu o alívio da dor. A qualidade do sono desse paciente. A qualidade para trabalhar no dia seguinte. Porque se ele continuar com essa dor, não vai trabalhar bem no dia seguinte, não vai produzir bem. Não vai ter uma produtividade boa, porque ninguém produz direito com dor. Tá vendo a percepção? Tava aqui a Tatiana Gandra, que tem uma loja de roupas femininas em São José. Ela transforma as mulheres através da moda. Ela tem um nicho que ela atende e ela é fiel a esse nicho e precisa ser fiel. E ela tem o público que ela sabe que quer atender. E a forma com a qual ela quer atender. E o público precisa estar disposto a pagar o que ela cobra em cada peça. Seja para receber em casa, seja para ir lá na loja, fazer a compra, não importa. Então você precisa conhecer, precisa investir um tempo em estudar o seu próprio negócio. Eu sei que muitas vezes o dia a dia é no automático. Eu ponho um produto à venda, eu vendo esse produto, recebo o dinheiro, pago conta e tá tudo bem. Isso não é estratégia. Se você continua nesse ciclo, você vai continuar com medo de ter que fazer um reajuste de repente. Quantas vezes você se pegou com medo de reajustar o preço quando tudo na sua cadeia produtiva subiu? E por que você teve medo? Porque você não conhece a sua estrutura financeira, não conhece a sua margem de lucro e não sabe se realmente você tem margem para subir, para sustentar o aumento, reduzindo a margem de lucro, ou se você reajusta e o quanto você reajusta. Teve um dia que entrou uma mentorada no suporte, né? Porque uma das nossas linhas de atendimento dentro da mentoria, seja individual, seja em grupo, é o suporte. Então, nos processos de mentoria, durante o período da mentoria, que normalmente são 6 meses, os mentorados têm acesso a suporte segunda a sexta, horário comercial. Então, ali eles podem tirar dúvidas de tudo. E aí, a mentorada entrou em contato comigo bem assim. Vê se já aconteceu com você. Rose, ela tem uma loja de roupas. Entrou em contato comigo uma influencer aqui da minha cidade. Tá tudo bem. Faz parte do trabalho da influencer divulgar. Aí ela falou assim, ela quer divulgar as roupas da minha loja e tal, ela tem bastante seguidores, ela tá dentro do público que eu quero atender e tudo mais, e ela quer propor uma parceria para mim. Eu falei, ótimo, parceria é sempre bom, ela tem o seu público, isso vai ser muito legal para você. É da sua cidade? Ela falou, é mais fácil porque as pessoas podem ir na sua loja te conhecer. Ela então, Rose, ela pediu 30% de comissão nas vendas que ela fizer das roupas que ela ofertar. Aí acendeu uma lamparina. Eu falei para ela assim, você aceitou? Ela falou não. Eu falei para ela que eu precisava passar para a consultoria. Olha a importância de ter um mentor na tua empresa. Ela deixou de cair num prejuízo. Ela falou, eu vim falar com você primeiro, porque eu tô um pouco insegura. Eu tô achando que é muito 30%. Aí eu peguei e falei para ela assim, vamos pegar como estão as suas peças. A gente já tinha feito a precificação,
Só que a partir do momento que a gente passa pelo módulo de precificação, o mentorado vai fazendo sozinho. E ele pede suporte quando ele tem dúvidas. E aí ela me passou, falei para ela, me passa umas 3 peças suas atualizadas, com preço de compra, e o restante eu tenho aqui, a estrutura. E eu peguei e joguei essas peças na planilha, porque eu precisava o preço de custo e o preço de venda. Eu queria saber qual era a margem de lucro que tinha em cima dessas peças. Antes de responder para ela, eu já sabia que 30% é muito, porque a margem de lucro do varejo não chega a tanto. Ainda mais que a loja dela não é uma loja altamente especializada e altamente num bairro de alto nível. É uma loja comum, uma loja um pouco mais popular. Eu esqueci o nome que eu queria usar. Com atendimento personalizado. É uma loja de rua, uma loja de bairro. E é um bairro mais humilde, não é? É uma região litorânea que atrai muitos turistas, porém não é uma região alto padrão. E então não tem uma margem muito alta. Eu peguei e detalhei todos os custos delas, despesas, que eu já tinha tudo isso mapeado, pedi só atualização de algumas informações, atualizei tudo e vi que olha a importância, a margem de lucro dela era de 15% em cima das mercadorias. E eu peguei, por quê? Eu peguei pela média. Rose, pode ser mais? Pode, mas não ia passar de 17%. Então a gente ficava ali entre 13% e 17%. Em média, não chegava a 20%, porque senão ficava muito alto para o que o público dela estava disposto a pagar pela região onde ela está instalada. E isso é muito importante quando você está em loja física, principalmente. E aí ela viu, eu falei para ela, olha, não vai dar certo essa parceria porque você só tem 15% de margem. Se você der 30% para ela, você vai amargar um prejuízo de 15% por venda. Ou seja, a cada 100 reais, 15 reais são seus. Você vai dar esses 15 reais para ela e ainda vai ter que tirar do seu bolso mais 15 reais para dar. Essa conta não vai fechar. Mesmo ela vendendo algumas peças, mas você vai ter que tirar das outras que você vai vender para pagá-la e não vai sobrar dinheiro para a loja, você vai continuar apertada e com prejuízo. E aí foi determinante para que ela não fechasse a parceria e reavaliasse. Não, Rose, então parceria para mim é inviável, porque o máximo que eu posso ofertar é 7,5%, dependendo da pessoa, ela não vai aceitar. E não vai mesmo, porque 7,5% de 100 reais são 7,50. Quanto ela tem que ajudar a loja a vender para poder chegar no montante que ela quer? É muito esforço. Então ela mudou a estratégia dela. Mas se ela não tivesse acompanhamento, ela teria amargado um prejuízo tremendo. Mas antes dela fechar, ela teve medo. E falando do medo, ele muitas vezes impede que a gente venda, a nossa insegurança. E às vezes não é em relação só ao produto ou serviço, é em relação a você mesmo, você mesma, com a sua capacidade de transformação. Porque é isso que as empresas fazem, todas elas transformam algo na vida de alguém. Seja no caso de pessoas, né, como eu presto muito serviço para outras empresas, mas tem uma vida, tem uma pessoa por trás dessa empresa que é transformada, impactada pelo meu trabalho. Tem a família desse empreendedor, dessa empreendedora que vem fazer os processos comigo, assim como na sua empresa também. Então, essa conexão eu tive mais clareza quando eu passei a me conhecer, a entender que eu tinha valor, que eu tenho valor. Ah, Rose, você cobra caro? Não, para o meu público não. Eu tenho os meus públicos divididos. E para cada um deles tem um serviço diferente e tá tudo bem. Cada um vai se adequar a um serviço diferente, uma solução diferente para o problema dele. De acordo com o problema, ele vai ter uma solução indicada. E tá tudo bem. Mas isso precisa ser algo natural.
Superar o medo de falar o preço para o nosso cliente é um processo. Não estou dizendo que hoje você vai sair daqui sem medo nenhum. Não. Você precisa começar a acreditar mais no seu negócio. Rose, mas eu estou começando e estou endividada. Mesmo assim, é a hora que mais você tem que acreditar. Porque a hora que você estiver lucrando com dinheiro sobrando, a tua autoconfiança vai estar lá no topo, vai estar 200%. O desafiador é você ter autoconfiança no teu preço quando você tá apertado, tá com pouco dinheiro no bolso, tá às vezes no cheque especial, tá com um empréstimo do banco que tá atrasado, tá com conta atrasada, tá devendo. Esse momento é o desafio de você ter autoconfiança no seu produto ou no seu serviço. E não importa a situação que permitiu que você chegasse nesse ponto financeiro. Às vezes, uma estratégia errada, às vezes uma escolha errada. Mas para você sair dela, você precisa de autoconfiança. O cliente não compra da gente se não tiver confiança. Eu trago sempre muitas histórias e você está acostumada a ouvir as histórias, porque eu sei que elas conectam e algumas são minhas. Eu lembro que quando eu comecei a empresa, a Lígia está compartilhando aqui. Estou pensando em fazer promoções. Sei lá como, mas para entrar um valor a mais. Então, para fazer promoção, você precisa ter clareza de que público que você quer atrair. Você quer atrair o público só para promoção? Você pode pensar num produto de entrada para esse público com um investimento menor. Mas você também tem que ter clareza de que você não vai sair perdendo dinheiro e que você tem a sua capacidade também de atendimento. Eu faço algumas ações aqui na empresa pontuais, porque toda empresa tem os seus fluxos, tem a semana que você arrasa de vender, tem mês que tá bom, tem mês que não tá. Isso faz parte de uma rotina empreendedora. Se não tem esses desafios, você não evolui, você e eu não evoluímos, não crescemos, não pensamos em estratégias para crescer. Então, quando se pensa em fazer uma promoção, precisa se pensar muito bem. Eu vou até anotar aqui para trazer na nossa próxima aula, na semana que vem. E eu acredito que na próxima semana nós vamos ter algumas novidades aqui no nosso aulão. Hoje eu tive com o pessoal do marketing, então nós estamos estudando algumas novas formas. Mas eu vou mantê-los atualizados aqui pelas redes sociais, continuem por aqui. Mas a promoção precisa ser pensada, porque senão você tem o efeito contrário, o efeito rebote. Ao invés de te trazer receita, vai te trazer prejuízo. E eu vou trazer outro caso prático aqui de uma empresa que eu atendi bem no começo, mas essa empresa não era mentorada minha. A gente se conheceu e ela me contou a história dela. Então, ao longo desses 6 anos, quem não foi meu mentorado ou meu aluno, eu tive a oportunidade de ouvir muitas histórias. E essa empreendedora, ela tinha uma esmalteria. Tinha uma época que era bem moda ter esmalteria. E estava nessa mesma situação, Lígia, precisando vender, precisando fazer caixa. E ela pegou e lançou uma promoção assim irresistível para o público. Era naquela semana de segunda a sábado, era o pé em mão, não lembro por quanto ela colocou. Só que ela não mensurou os custos, ela só pensou no faturamento. Ela esqueceu que tinha o salário das funcionárias, que tinha insumos, que tinha aluguel, água, luz, que é uma semana de aluguel, água e luz, toda a estrutura da empresa, o cafezinho, o suco, o biscoito, todas essas coisas precisam ser levadas em consideração. E ela falou que a agenda lotou. Ela fez uma semana de campanha, na semana seguinte ela lotou a agenda. Chegou na quarta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eram 6 dias de promoção. Na quarta-feira, ela fazendo a contabilidade, o fechamento, ela viu que já estava no prejuízo. Como driblar esse prejuízo? Não tinha mais como, porque a agenda estava cheia.
E no anúncio que ela rodou, dizia que a promoção era válida de segunda até sábado. Ela poderia ter usado a estratégia de dizer que não tinha mais agenda, mas ela também não poderia colocar outro cliente, teria que ficar com a agenda vaga. Surgiria um outro problema que impactaria mais ainda no faturamento. Então, por isso que eu digo que promoção é algo que tem que ser planejado minuciosamente. Se você não tem a habilidade, a destreza, domina a precificação do seu produto ou serviço, precisa investir um mínimo de tempo. Mínimo de tempo o quê? Mapear o preço de venda e mapear seus custos, que é o que você precisa entregar, inclusive a tua hora. Porque sem você não tem serviço entregue, sem você não tem venda. Até tem a venda, mas não tem atendimento. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, reage aqui para o Instagram entregar para mais e mais pessoas virem acompanhar esse aulão com informações preciosas para você perder o medo. E até mesmo na hora da promoção, no início tudo é difícil, é extremamente desafiador. E eu lembro que quando eu comecei, eu quase não tinha dinheiro. Meus recursos eram muito poucos. Eu estava sem trabalhar há algum tempo e quando eu conseguia um dinheiro eu guardava para ir em evento de networking, bem assim. Então eu não tinha condição de comprar muita maquiagem, eu não tinha condição de arrumar o cabelo, Eu sempre estava com o cabelo mais preso do que tá aqui. O meu cabelo tinha química, então dava bastante diferença. Eu não tinha as roupas que eu tenho hoje, eu tinha um outro visual e eu percebia que as pessoas não se aproximavam de mim. E olhando para trás, eu cheguei a pegar algumas dessas fotos antigas, era um conjunto. Eu na minha autossegurança não estava segura, mesmo sem falar o preço do meu serviço, eu não estava segura comigo, com a minha imagem, com a minha aparência. Muitas vezes eu olhava as outras mulheres e eu via que eu não estava nem 10% do que elas estavam. Elas estavam maquiadas nos seus escarpins, com as suas saias midi, camisa, uma elegância só. E eu estava ali no meu basicão, porque era o que eu tinha para vestir. E o que acontecia? Ninguém se aproximava de mim. E eu achava que as pessoas não se aproximavam porque eu falava de finanças. E quando eu comecei a mudar, eu comecei a entender sobre posicionamento e a segurança veio também de quando eu comecei a poder cuidar de mim, voltei a cuidar do cabelo, cuidar da pele, ter maquiagem, ter acessórios melhores, comprar roupas melhores. Não estou dizendo roupas de marca, estou dizendo roupas de melhor qualidade. Eu comecei a ficar eu comecei a ficar mais segura de mim. E com isso, as pessoas começaram a se aproximar. Ao elas se aproximarem, entrou o outro lado de eu perder o medo de falar o preço. Eu sei que eu perdi muita venda por medo, porque eu fazia o encantamento e na hora de falar o preço eu murchava, a minha voz diminuía, a minha própria postura diminuía. Porque quando nós estamos pelo medo, a gente tende a fazer isso com as costas, Você fica meio arqueado, você dá uma baixadinha de cabeça, você tenta desviar o olhar como se falar o preço fosse uma coisa errada. E não é. Tem que ser natural. Assim como dar bom dia, mas é um processo. Faz todo sentido. Essa parte será feita quinta. Precificar tudo e ter ideia do valor que posso chegar. Exatamente. Já veio muita empresa fazer consultoria de precificação, consultoria VIP de precificação, justamente para ter essa mensuração. Até onde eu posso chegar, Até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir. Olha, a partir daqui eu tenho prejuízo. Opa, que eu não mexo mais. Mas eu tenho essa faixa que eu trabalho com muita clareza, que eu trabalho com muita naturalidade. Porque o que faz, às vezes, o cliente não comprar de você na promoção, não é o preço na promoção, mas a sua segurança em falar dessa promoção.
Ah, mas por que a empresa está fazendo promoção? Porque está precisando de dinheiro? Não, a empresa precisa de dinheiro o mês inteiro, porque todos os dias tem conta para pagar. Às vezes você faz como uma ação de atração, atrair um público novo, lançar um serviço novo. São inúmeras estratégias, mas para isso você precisa estar seguro, segura desse preço, dessa margem de desconto, da forma de pagamento. Porque uma coisa é o cliente chegar e dizer assim, qual é o valor? Qual que é o preço dessa caneta? Essa caneta aqui custa R$10. Essa caneta custa R$10. Mas como que é a forma de pagamento? Você pode pagar no Pix, no débito ou no crédito, em uma vez. Aí a pessoa pergunta assim, o cliente, mas eu posso parcelar em duas? Então, né, não sei, eu vou ver se eu posso. Percebeu a diferença na postura, no olhar, no tom de voz? Nós fazemos isso inconsciente. Eu fiz uma encenação, mas essa é a pura realidade. Essa é a pura realidade. O que essa segunda postura mostrou? O medo de perder a venda. Porque nessa hora o empreendedor pensou assim, nossa, mas se eu não fizer em duas, o cliente não vai comprar. Se o cliente não comprar, eu não vou vender. Se eu não vender, eu não vou ter dinheiro. Mas se ele tivesse clareza da estrutura financeira, como ele agiria? Segundo exemplo. Oi, quanto custa essa caneta? Essa caneta custa R$10. Qual que é a forma de pagamento dessa caneta? Olha, você pode pagar no Pix, no cartão de débito e no cartão de crédito em uma vez. Qual opção fica melhor para você? Eu prefiro no cartão, mas você consegue fazer em duas? E aí você já sabe que você, de repente, tem margem para segurar em duas. Aí você pode até falar, olha, eu vou abrir uma exceção para você e eu vou fazer em duas. Precisa de algo mais? Você está precisando de uma caneta, de uma outra cor? Está precisando de um lápis, de um bloco de anotações? Às vezes, nessa brecha, você abre para vender mais. No caso de produtos, eu sei que isso é muito mais tranquilo. No caso de alguns tipos de serviço, também. Isso não é venda casada. Você não está prometendo desconto ou um parcelamento se o cliente comprar. Você apenas está ofertando. Ou, num outro exemplo, posso parcelar em 2 vezes? Pode parcelar, mas tem um acréscimo, fica R$11. Fica bom para você? Fica, porque ficam 2 parcelas de R$5,50, fica melhor para mim. Negócio fechado, o cliente passa o cartão e vai embora. Só que tudo tem que ser dito com naturalidade. Eu sei que você está pensando que esse é um processo fácil, e não é. Não é um processo fácil. Porque envolve autoconhecimento, envolve posicionamento, envolve conhecimento do seu produto ou do seu serviço e de uma estratégia clara. E tudo isso você consegue dentro do programa de mentoria. E por que eu trago tantos esses exemplos? Porque são coisas que eu vivi e que eu vivi junto com os meus mentorados. Teve mentorado que chegou para fazer o processo comigo que descobriu que estava doando o serviço, doando. De verdade. E ainda tirando mais um dinheiro de algum lugar para pagar. Porque muitas vezes a prestação de serviço não se pagou e ainda levou prejuízo. Olha a importância. E isso fazia o quê com esse profissional? Perder venda. E teve até um caso que esse mentorado me contou, a falta de clareza. Foi um pouco antes de começar o processo comigo. E isso foi determinante para ele dar o passo. Ele estava num evento, conversando com várias pessoas, esses eventos de networking aqui na região, principalmente São José dos Campos, é uma região muito rica desses eventos. E chegou um participante, veio conversar com ele e perguntou, olha, quanto você cobra para me atender lá na minha cidade? Acho que o rapaz morava em São Paulo, alguma coisa assim, e queria que o serviço fosse feito na empresa dele em São Paulo. Ele mesmo contando para mim depois, ele falou, então, né, eu acho que dá para fazer por tanto. Você acha que essa venda foi fechada? Não. Ele poderia ter feito, ele precisaria, lógico, ali no evento de network, muitas vezes você não consegue aprofundar. Mas o que ele poderia ter feito? Olha, deixa o seu cartão comigo
e eu vou te mandar um WhatsApp para você me mandar todas as informações do local que você precisa, que eu vá, né, me passar o endereço certinho para eu te entregar uma proposta personalizada. E aí nós combinamos uma reunião e eu te passo o valor do investimento, pode ser? A pessoa vai dizer que pode, por quê? Porque na hora você não vai pensar quanto que você gasta daqui de São José até São Paulo, porque São Paulo é muito grande, tem muitos lugares. Então você pega o contato com segurança e no dia seguinte você vai entrar em contato, se o evento for à noite, você vai entrar em contato com a pessoa no dia seguinte e vai pegar todas as informações e fazer a sua precificação e vai montar essa proposta, vai se reunir com a pessoa e assim aumenta as suas chances de venda, né, de converter esse cliente em venda. Só que isso você só consegue com o dia a dia. Você vai perder algumas vendas, eu já perdi algumas vendas por esse medo de falar ali na hora e de repente dar um preço errado, mesmo eu fazendo, porque não era somente sobre estrutura de preço, era sobre mim, sobre o meu olhar comigo mesma diante do meu próprio serviço. Quando eu superei isso, hoje eu consigo dar o meu preço, passar o meu preço numa conversa. Claro que se a pessoa quer algo muito fora daquilo que já está no meu portfólio, porque eu tenho um portfólio de serviços que já é precificada, eu vou precisar orçar para essa pessoa, pedir mais informações e tudo mais, mas eu vou trazer uma proposta personalizada para essa pessoa também. Então, é esse processo que você também precisa viver, de perder esse medo, de mandar esse medo embora e dar em porta de entrada para segurança. Rosa, eu não sei por onde começar, pedindo ajuda. Nas minhas consultorias e nas minhas mentorias eu trabalho muito esse lado do autoconhecimento, até mesmo por uma das minhas formações que é análise comportamental, porque o nosso comportamento implica, nossa postura implica. E por ver e te ouvir falando do seu produto, do seu serviço e do seu preço, eu consigo te direcionar aonde precisa ajustar. E com uma estrutura de preços clara, você vai agilizar o processo de orçamento para os seus clientes. Em menos de 5 minutos você consegue chegar no preço ideal. É isso mesmo. Por quê? Porque você vai ter toda a estrutura pronta, toda a clareza. Rose, para eu ter clareza, eu preciso estudar sim. Empreender nos demanda tempo, dinheiro e energia. Se faltar qualquer um dos três, é igual receita de bolo. Se faltar, o fermento desanda. Se não colocar açúcar, vai ficar sem gosto. Se não colocar farinha de trigo, a quantidade ideal, ele vai ficar esquisito. Vai ficar parecendo um mingau. Então tem que ter tudo na medida. E essa medida é a estratégia, é a metodologia que vai trazer segurança para você. E você pode ter esse atendimento de forma personalizada comigo, tendo acesso à minha ferramenta de precificação, a ferramenta que mais de 100 empresas já tiveram acesso e têm acesso, porque eles recebem e podem utilizar aí para o resto da vida, fazendo os ajustes conforme a empresa for crescendo. E dentro da precificação, na consultoria de precificação, é trabalhado esse lado do medo. Porque não adianta eu te dar toda a metodologia e eu não te ajudar a superar esse medo, não te fazer enxergar os pontos que você precisa jogar energia para poder vencer esse medo. Quando você olha a sua estrutura, você entende justamente para onde você quer ir. E essa foi uma frase que eu ouvi, acho que tem um mês mais ou menos, de uma das minhas mentoradas, que nunca tinha feito precificação na vida. Ela é uma profissional liberal da área da saúde, atua há mais de 20 anos e nunca tinha feito uma precificação. Ela precificava no feeling, custa tanto, o valor da consulta é tanto, o tratamento é tanto, e assim. Quando nós montamos a tabela de precificação, que ela viu a clareza
Agora ela faz as precificações e a gente trabalha só as estratégias. Vamos lançar uma campanha, até onde a gente pode chegar com esse preço, onde a gente pode enxugar. A gente consegue diminuir um pouco da margem de lucro, a gente tem margem para reduzir? Temos. Vamos fazer isso com a máxima segurança, vai aumentar a quantidade de vendas que eu preciso fazer para poder pagar as minhas contas, mas é uma estratégia viável, te dá inúmeras possibilidades. Que falando aqui é até desafiador porque cada negócio é único. Então, dentro de um negócio você tem muitas possibilidades dentro do que você vende, para o público que você vende e da forma que você quer manter. E eu quero aqui te deixar um pedido. Se essa aula fez sentido para você, assim que essa aula subir, compartilha com o máximo de empresários. Porque essa aula ela tem ouro escondido para que muitos empresários, assim como você, às vezes tem medo de falar o preço, tem medo de colocar o preço correto. Tem muito empreendedor ainda perdido que se você vai salvar um negócio encaminhando essa aula para esse empreendedor, para essa empreendedora. Porque às vezes esse empreendedor não está batendo meta porque ele está inseguro com o preço. E vendo essa aula, vai ter o quê? A clareza de onde ele pode ir. E eu vou deixar essa aula salva para que você possa assistir essa aula novamente. Porque eu sei que teve gente que entrou com a aula no meio do caminho e não pegou todas as partes da aula. E eu não vou ficar aqui prolongando e repetindo justamente para a aula não ficar repetitiva. Então, eu te convido a assistir essa aula novamente desde o início, para você pegar todos os passos, para você superar o seu medo. Rose, sozinho eu não consigo. É só chamar lá no direct, agendar a sua consultoria e dar adeus de uma vez por toda ao medo de precificar. Já foi meu, já foi de muitos mentorados que por aqui passaram. E o que tem em comum em tudo isso? Nós vencemos esse medo. E por mais desafiador que o cenário esteja, nós sabemos transitar em relação ao nosso preço nesse cenário. Sabemos quanto de desconto nós podemos dar, sabemos quando é desconto e quando nós devemos usar um outro termo para não nos descredibilizar, porque tem a credibilidade do profissional por trás, até para fazer promoção. E eu quero aqui já também te convidar para a nossa aula da semana que vem. E vamos falar sobre promoção. Como fazer uma promoção lucrativa? Essa aula também vai, virar muita chave na sua mente, dando sequência à nossa área de estratégia, ao nosso financeiro estratégico. Estamos combinados assim? Quero agradecer a sua audiência até aqui. Assista, compartilhe, comente lá no vídeo quais foram os teus aprendizados com essa aula de hoje, para que mais e mais empresários assistam e percam o medo, superem esse medo de falar o preço e descubra que tem sim um mundo muito lucrativo nos negócios, mas que o medo ele não pode paralisar, ele tem que impulsionar a se superar para fazer o melhor. Então, continuamos aqui pelo Instagram. Terça-feira que vem, às 20 horas, estaremos de volta falando sobre promoções. Um beijo para você, bons negócios, boa semana e fique com Deus. E até a próxima terça.